Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos dando abertura a mais uma semana sob a direção do Espírito Santo e gostaríamos de compartilhar com vocês as meditações dessa semana. Ao ouvir as mensagens, se você puder, compartilhe com outros e assim estará me ajudando a distribuir a palavra de Deus com aqueles que ainda a desconhecem. Então vamos lá. Hoje nós temos o tema, o perigo da procrastinação. Procrastinar é adiar decisões. Então preste atenção. Muito perigoso quando Deus fala ao seu coração e você vai empurrando, entre a semana, meses, anos e anos e não toma uma decisão. Nós falamos semana passada sobre algumas coisas que a gente tem na vida e muitas das vezes deixa passar, e esta é a oportunidade. A oportunidade você não pode de maneira alguma deixar passar, a não ser que ela não sirva, não te edifique, não construa nada em você. Mas se o propósito desta oportunidade é mudar a sua vida para melhor, é edificar o seu coração na presença de Deus e tornar você mais feliz e abençoado, então por que adiar a decisão? Por que não tomar a decisão certa na hora certa? Lembrando que quando você adia ou deixa para depois essa decisão, tem sempre uma consequência. Até mesmo nas tarefas diárias, você pode observar. Se você deixa de fazer algo que você precisava de fazer, então isso vai acarretar mais trabalho e maiores dificuldades nos dias seguintes. Então a melhor coisa a fazer, meu querido, é deixar a procrastinação de lado e agir com sabedoria. Buscar resolver os problemas no dia que Deus lhe permite. E o dia é o dia chamado hoje. Vamos então à palavra do Senhor para aprendermos com quem fez isso e não se deu bem, tá? A palavra de Deus nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos e nós queremos ler com você agora a partir do verso 24 a 23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, o apóstolo São Paulo falando lá em Roma, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. É Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 23 que eu estou lendo. Verso 24 diz assim: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, deixando a oportunidade passar. Agora, olha o que o Espírito Santo fez com o apóstolo São Paulo. Havendo-se essa discordância entre eles, despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, e ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Infelizmente, eu lido com isso há mais de 50 anos. Prego o evangelho, mostro a verdade, mostro que a única forma da pessoa ter os seus problemas resolvidos é se entregando ao Senhor Jesus. E eu sei que esta é a forma de vida que agrada a Deus. Eu tenho convicção porque vivo nisso há 50 e poucos anos.
pregando, anunciando, testemunhando e vendo o que Deus faz na vida daqueles que se sujeitam a Ele. O pior de tudo, querido, é quando você prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, mostra tudo detalhado na Bíblia, as revelações do Senhor, e a pessoa permanece do mesmo jeito. Adia a decisão. Ela não busca corrigir, mesmo sabendo que a sua vida está correndo sérios riscos, sérios perigos, vendo problemas todo dia atingir o seu coração, atingir a sua família, atingir a sua própria vida no âmbito de trabalho, mas elas permanecem firmes naquela incredulidade, naquela ação de rejeição, ou adiando aquilo que pode ser feito com um processo só: eu creio, eu quero e eu desejo. Tá vendo? E estas coisas não são boas. Então, vamos lá. O que nós temos, portanto, para dizer a vocês? Olha, os erros, conforme diz o apóstolo São Paulo, ali foram cometidos pela nação de Israel. Que o Senhor Jesus veio do céu para abrir o coração e a mente deles, e eles não desejaram ouvir a palavra. No livro de Hebreus, nós temos registrado no capítulo 3, o verso 7 e 8, esta expressão que eu quero ler com vocês aqui agora. Observe bem. 3, 7 e 8, diz assim, ó: se hoje ouvirdes a sua voz, diz o Espírito Santo do Senhor, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Como vocês estão vendo, aqui nós temos mais uma declaração do Espírito Santo do Senhor insistindo com os seus servos, ou usando os seus servos, para falar à nação e mostrar a eles como eles precisavam agir para agradar a Deus, para voltarem à aprovação que o Senhor lhes dava continuamente em suas grandes batalhas, em tudo que eles faziam. Mas preferiram deixar para depois. E esse deixar para depois já trouxe inúmeras consequências, desde o tempo que Jesus esteve na terra até os dias de hoje. Agora olhe bem o que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 12, o verso 23. Diz assim: tende cuidado, falando comigo e com você, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Observe bem, nós tivemos a explicação ou a explanação da palavra mostrando que os judeus recusaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como consequência, agora terão que enfrentar muitas outras provas ainda. Não encerrou o tempo de prova dos judeus. Eles vão enfrentar muitas outras provas. Não deixam de ser a nação de Deus. Não deixam de ser abençoados pelo Senhor, porque o Senhor é fiel. Mas estão sofrendo o que não precisariam sofrer. E agora essa palavra está sendo pregada a nós, os gentios. E a mesma advertência está sendo feita. Se aqueles que não ouviram os pregadores que estavam na terra, nos advertindo todos os dias, como nós escaparemos se deixarmos de ouvir aquele que veio do céu, que é Jesus Cristo? E aí, querido, no capítulo 2, o verso 3, nós temos essa palavra: como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação proposta pelo Senhor? Porque a Bíblia diz com todas as letras: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Meu querido, você sabe de cor e salteado. E Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então por que desprezar
ciente de que os judeus desprezaram e não se deram bem. E você vai desprezar para quê? Se a salvação está ao seu alcance. Abra o seu coração, converta-se ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, deixe o Senhor trabalhar o seu futuro e tudo na sua vida vai ser diferente. Amém? Deus abençoe. Não seja um procrastinador, mas seja um crente do dia chamado hoje. Deus te abençoe. Oremos. Pai eterno, te agradeço por esta oportunidade, peço a instrução e a orientação do Senhor sobre todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.